Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tony Farias, do nosso projeto Tome Dicas de Português. E na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar oração. Primeiramente, para trabalhar oração, é preciso a gente entender o que é oração. Como você definiria oração? A gente pode definir oração como um conjunto de palavras que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, ou seja, tudo que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. A gente sabe que existe uma frase, a frase que eu falo aqui, silêncio, silêncio, isso é uma frase, portanto não é uma oração. Porque para ser uma oração é preciso de um verbo ou de uma locução verbal, tá bom? E dentro das orações, não podemos esquecer que a oração é constituída de três partes, que são, primeiro, ela tem as partes essenciais, que é composta pelos sujeito mais predicado. Essa aqui é a parte essencial da oração. E tem a parte integrante, que é composta pelos complementos, verbal, mais nominal, mais o agente da passiva. Além disso, a gente tem os termos acessórios, que são meramente acessórios, como o próprio nome diz, que são compostos pelos adjuntos, adnominal, adverbial, mais o aposto. Então, esses são os termos integrantes da oração. É importante lembrar que isso aqui é contestável algumas coisas, porque chamar um adjunto meramente de integrante ou de acessório, talvez em alguns casos não seja muito correto. Mas, enfim, em regra é isso. Isso aqui é só para a gente ter um panorama mais amplo. Lembrando que oração é um assunto bem extenso. A gente vai dividir em 3 vídeos. Ao longo desse vídeo aqui a gente explica o que será abordado em cada um deles. Aqui a gente, nesse primeiro, vai ter um panorama geral, tá bom? Então a gente já entendeu o que é verbo, já entendeu como ele é constituído, de termos essenciais, acessórios, integrantes e acessórios. E agora vai para mais uma divisão. E a oração é dividida em 2 tipos, as coordenadas e as subordinadas. E as coordenadas a gente vai trabalhar um vídeo individualmente e as subordinadas também. Mas aqui a gente vai ter um panorama de ambas. Então, vamos aqui. Para entender melhor verbo, eu falei que para se trata de oração é preciso ter um verbo. Então, se eu falo aqui, ó, Lulu come muito. Lulu come muito. Isso aqui, porque que silêncio não é uma oração e come muito é. Por quê? Lulu come muito, tem um verbo, o verbo comer, ela come muito. Logo, isso aqui nós temos certeza que é uma oração. Então, fica claro o que é uma oração, que para a gente saber o que é uma oração, só precisa contar os verbos ou as locuções verbais. As locuções, como a gente já sabe, tem valor de um verbo. Então, vamos aqui. As orações coordenadas. As orações coordenadas, elas se dividem em 2, as sindéticas e as assindéticas. As sindéticas, elas possuem síndeto, algum elemento de ligação. Que pode ser o que são diversos, a gente vai ver quando estiver trabalhando só as coordenadas individualmente. E as assindéticas, elas não possuem, são ligadas por vírgula. Lulu, sempre a Lulu, né? Lulu gosta de
comer e morder. Morder. Aqui nós estamos diante de duas orações coordenadas. O que é, primeiro, o que é uma oração coordenada? A oração coordenada é aquela que não possui valor sintático, não possui relação sintática em relação à outra. Ambas têm valores independentes, não precisam uma da outra para fazer sentido. Basta uma para você entender exatamente o que ela quer dizer. Não depende uma da outra para trazer algum sentido. Nem inclusive, não traz uma relação sintática, que isso é muito importante quando a gente for ver as subordinadas, tá bom? Então aqui nós temos, Lulu gosta de comer e de morder, e de morder, e de morder, e de morder. Então nós temos aqui uma oração, nós temos aqui duas orações. Por que duas orações? Gosta de comer, aqui a gente tem uma locução verbal, e de morder. Aqui a segunda oração, ligada por esse izinho aqui, que esse é o síndeto. Este é o elemento de ligação entre essas duas orações, que elas são independentes. A Lulu gosta, se eu falo de comer, tudo bem. Se eu falo de morder, tudo bem. Ela não possui qualquer relação de sentido nem sintático uma com a outra. Ambas têm valores independentes. Elas não precisam uma da outra para fazer isso, para trazer algum sentido para o seu entendimento. Logo, a gente aqui está diante de duas orações coordenadas sindéticas, porque possui síndeto. Se eu falo assim, Lulu come, late, morde. Lulu come, late, morde, dorme. Dorme. Aqui nós estamos diante de várias orações, correto? Por quê? São orações independentes. Lulu late, Lulu morde, Lulu dorme, Lulu come. Ambas são independentes, não precisa de uma relação sintática para fazer algum sentido. Aqui a gente tem uma oração, 2, 3, 4 orações. Essas orações, elas são orações coordenada assindética. Por quê? Porque a gente não tem o síndeto. Elas são ligadas por vírgula. Por vírgula. Logo, aqui nós não temos nenhum elemento de ligação como i, como que, como qualquer outra conjunção. Esses elementos de ligação são sempre conjunções coordenativas, que a gente vai ver mais detalhadamente quando estiver vendo o vídeo sobre orações coordenadas. Bem, visto orações coordenadas, agora nós vamos ver orações subordinadas. Ao contrário das orações coordenadas, as orações subordinadas, o nome já fala, ou seja, está submissa a alguma coisa. E o que é essa coisa? A própria oração. A oração principal, ou seja, ela não é uma oração principal, ela é um termo que completa uma oração, que completa a oração principal. Vamos entender melhor aqui. Antes, só lembrando que as orações subordinadas ela possuem uma relação sintática. Isso é muito importante para o entendimento das orações subordinadas. Lulu, sempre a Lulu, minha cachorra. Lulu disse que demoraria chegar. Lulu disse que demoraria chegar. Aqui nós estamos diante de duas orações. Correto? Por que duas orações? Porque nós temos dois verbos aqui e chegar. Disse e chegar. Não, demoraria também é verbo, mas, enfim, demoraria chegar. Aqui nós temos primeira oração, segunda oração.
Demoraria a chegar. Faz algum sentido? Não, se eu falo só Lulu diz. Quem diz, diz alguma coisa. Logo, o verbo dizer, ele pede um complemento, ele pede um objeto direto. Então, essa segunda oração, que é a subordinada, que é a oração que traz uma função sintática em relação à principal, Lulu disse, ela está aqui fazendo o papel de quê? De objeto direto. Lulu diz. Quem diz, diz alguma coisa. Foi o que Lulu disse que demoraria chegar. Então, essa aqui é uma oração subordinada. Para entender melhor, ela é uma oração subordinativa, substantiva, objetiva direta. Ou seja, ela funciona como objeto direto. Entendeu? Aqui, ó, Lulu diz, quem diz, diz alguma coisa. O complemento dela o complemento vem por meio de uma oração. Sendo assim, nós estamos de uma oração subordinada. Subordinada por quê? Porque ela sozinha demoraria a chegar. O que demoraria a chegar? O que demoraria? Só faz sentido se a gente completar com a primeira oração. Então aqui nós estamos diante de uma oração subordinada, que demoraria chegar. É importante lembrar que isso aqui é uma função sintática, ou seja, é uma função de objeto, de complemento. Se a gente funciona como fosse meramente objeto. É importante lembrar que as orações subordinadas, ela pode ser subordinativa, substantiva, adjetiva ou adverbial. Ou seja, são esses os valores que essas orações terão: valores de substantivo, valor de advérbio, valores de adjetivos. E nas orações exercerão essa função sintática de complemento da primeira oração, ou seja, da oração principal. Tá bom? Então, ordenada não tem relação sintática uma com a outra, são independentes. As subordinadas têm essa relação e a gente vai ver completo depois cada uma, como ela vai trazer mais detalhadamente, beleza? Então, a gente fica por aqui. Peço a você para curtir o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações, acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, que todas as aulas e dicas estão lá, tá bom? Então a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.